Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Vamos começar hoje uma sequência de vídeos que vai abordar sobre Phoenix. O que é Phoenix, né? Qual o uso do Phoenix? Por que o Phoenix é tão importante para quem desenvolve em Elixir, né? Ele é importante, na verdade, pelo que ele oferece, tá? Então ele facilita muito as coisas. E essas coisas, né? O que são essas coisas? Essas coisas são, né? Ou o desenvolvimento web. Phoenix, ele é um framework em Elixir. Framework quer dizer conjunto de ferramentas, né? De um ferramental que vai te ajudar, te auxiliar a desenvolver aplicações web, né? Completamente, né? Tanto o front-end, que é a interface com o usuário, quanto o back-end, que é a interface com outros sistemas ou banco de dados, né? Que é o seu ambiente ali mais obscuro, no sentido de que o usuário não tem acesso a esse tipo de informação. Um usuário comum, por assim dizer. Então a gente vai aprender um pouco, né? Sobre o Phoenix nessa sequência de vídeos. A ideia é trazer, enquanto eu vou passando aqui esse conteúdo, né, trazer um pouco de experiência, porque já tenho trabalhado com Phoenix ali largamente. Inclusive, tentar mostrar ali como não ficar tão Phoenix dependente, né, tão dependente ali desse framework, né? Porque um bom desenvolvedor, ele usa as ferramentas, ele não é manipulado por elas, tá bom? Vamos começar então visitando aqui o site phoenixframework.org, né? E a gente já tem uma ideia aqui e se apresenta para a gente o Live View, né? Live View é uma tecnologia, por assim dizer, dentro do Phoenix que faz com que lhe permite criar aplicações web em tempo real. Em tempo real, eu quero dizer que os usuários ficam conectados naquele mesmo momento e aí interagem ali como se estivessem num único ambiente, tá? Como se fosse um grande chat. Hoje é mais fácil de falar em tempo real porque está muito mais popular, mas ali na década de 90, ali, 2000, de 2000 até 2010 também a gente via muito pouco isso e coisas em tempo real era mais chat, né? Mas com Live View ali a gente consegue criar dashboards, consegue criar sistemas que a pessoa pode colaborar, né? A gente tem exemplos, não em Live View, mas a gente tem exemplos de por exemplo, Google Docs, tá? Você pode digitar ali ao mesmo tempo e você encontra outra pessoa ali naquele ambiente. Então, esse tipo de situação ali que o Live View ele promete resolver e resolve, obviamente, né? Beleza? Então vamos lá. Aqui o Live View, né? Tem um vídeo, tem informações de como instala, mas eu quero seguir a documentação, porque daí a gente vai matando pouco a pouco e também que você vá tirando o medo ou o receio de procurar, de entender a documentação, né? Porque está em inglês, aí isso dificulta um pouco, né? Mas a ideia é a gente compreender os fundamentos, mesmo estando em inglês, né? Olhando as figurinhas e vendo a ação, né? Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer, tá? E também, obviamente, discutir um pouco mais enquanto a gente desenvolve. Coisa interessante aqui do Phoenix é que a gente trabalha com real time, né? Real time utilizando o Live View? Não somente utilizando o Live View. Trabalha real time porque a comunicação interna entre serviços, entre ações, entre processos, ele funciona dessa forma, né? Eles se comunicam através de mensagens. A gente já viu isso na playlist de Elixir, né? A gente viu que eles se comunicam através de mensagens e eles estão interconectados, né? Visíveis ao outro ou não, mas eles estão ali disponíveis para ter ali a sua conexão. Então, real time por isso, porque existe comunicação latente ali. Authentication, porque temos ali bibliotecas dentro do Phoenix, e o Phoenix você vai ver que é um conjunto de bibliotecas que proporcionam, né, realmente uma funcionalidade. Obviamente o próprio Phoenix como uma biblioteca, tá? Um core, né, que gerencia esses outros, né? E uma coisa que a gente vai abordar nesse aprendizado de Phoenix aqui é criar APIs JSON, né? APIs JSON, APIs que devolvem formato JSON, né? GraphQL também a gente pode ver algumas coisas específicas, mas a gente entendendo o fundamento, a gente pode criar qualquer tipo de API, JSON GraphQL.
Isso aqui é interessante, trabalha com Docker, já está inteiramente conectado ou produz um Dockerfile ali. Então a gente tem várias coisas. Eu não vou falar detalhadamente aqui cada ponto, mas a gente vai vendo isso na prática, a gente vai vendo cada elemento. Escalável, porque o Erlang é escalável, porque o Phoenix, ou porque o Elixir é escalável, e o Phoenix, por consequência, ele é escalável. Presence, isso é muito interessante, a gente vai ver em algum momento que a gente vai conseguir fazer com que duas pessoas que se conectam ao site, eles conseguem se reconhecer, né? Eles conseguem se enxergar porque eles estão ali no mesmo ambiente, né? O mesmo ambiente que reconhece esses dois caras. E banco de dados tá muito prático de se conectar e salvar informações. Beleza? A gente vai seguindo para a documentação, mas antes tem aqui quantidade de companhias, de empresas, na realidade, que utilizam Phoenix. Além de muitas empresas brasileiras aqui que utilizam Phoenix. Tá? É muito comum a gente encontrar ambientes Phoenix mais para back-end, né? E não utilizar o front-end. Mas também existem ali empresas que utilizam Phoenix tanto para o back quanto para o front. E desenvolve realmente uma aplicação muito interessante. Então, antes de mais nada, era isso, né? Essa visão geral rapidamente para a gente entrar no assunto que importa, que é a prática, né? Porque sem prática não tem mestre, né? Porque a prática faz o mestre. Essa é a máxima que diz, tá? Então vamos aqui para a documentação do Phoenix e eu vou para os guias, tá? Nos guias a gente tem informações do que mudou. Eu vou utilizar a versão estável, que é a versão 1.6, sendo que a versão 1.7 já está em Release Candidate. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está sendo avaliado e validado para ser a próxima versão estável. Todas as funcionalidades já estão ali, é o tempo de maturação, de verificação se está tudo ok para ir para a próxima versão. E essa versão 1.7, ela vai trazer bastante coisas interessantes. Mas vamos para 1.6 e aí quando essa 1.7 se tornar a versão oficial, a gente faz um vídeo e a gente apresenta ali o que mudou, né? O que trouxe de novidade, tá? Porque de 1.6 para 1.7 são novas features, né? Não é bug fix apenas, tá bom? Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer depois dessa visão geral sobre o que é o Phoenix, né, é instalar o Phoenix para a gente poder configurar novos projetos, né? Instalar é deixar a instância, né, por assim dizer, a biblioteca do Phoenix configurada na nossa máquina local para a gente utilizar um comando para gerar novos projetos. Primeira coisa, então, eu instalei, vamos supor que você instalou o Elixir, né, 1.14, que é a versão atual. Deixa eu abrir aqui, pronto. Meu Elixir, né? Ele está na versão 1.14, o OTP, o Erlang OTP 25, tá? Então, eu instalando o Elixir não quer dizer que eu instalei o Phoenix aqui para poder criar novos projetos, né? Eu preciso instalar o Phoenix. Como é que eu faço? Primeira coisa, eu configuro o meu mix local.x. Isso aqui é que eu configuro a minha biblioteca.x aqui dentro da minha máquina, tá? Então eu já fiz isso, mas é muito simples, eu copio, colo no meu terminal aqui e ele simplesmente vai atualizar aqui. Inclusive ele quer atualizar o meu X, que eu não atualizei, vou atualizar. Beleza? E aí ele salva no diretório local, né? No local, diretório do usuário mesmo, sem ser o diretório root, tá? E aí, como é que eu instalo o Phoenix? Simplesmente aqui, ó, em Phoenix. Lembra aquela história que eu falei? É olhar as figurinhas, né? Mais ou menos isso, né? O que a gente precisa entender de instalar o Phoenix é instalar o X local, né? Que é o gerenciador de pacotes aqui, né? Que na verdade é os pacotes, a leitura dos pacotes, né? Que é o X. E a gente instalar o Phoenix a partir do X aqui com esse comando, tá? Copiar. E eu vou aqui e colo e aperto o glorioso Enter. E ele atualizou a minha versão, que eu provavelmente estava usando a versão 1.6 alguma coisa. Aqui é 1.6.13, então teve duas versões menores ali de bug fix, tá? Que foram corrigidos. Eu nem percebi os bugs na realidade.
Mas tudo bem. Ok, instalou. Vou dar uma limpeza na tela e o meu Phoenix está instalado, certo? Vou mostrar para vocês como eu configuro um PostScript. Por que a gente precisa disso? Porque a gente precisa acessar banco de dados. Se a gente não configurar um servidor de banco de dados para rodar em nossa máquina, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir se conectar ao banco de dados, não vai conseguir utilizar aplicações de maneira completa, tá? Então, o que eu geralmente faço? Eu faço um Docker, porque com o Docker o meu banco de dados fica lá sem eu instalar muitas coisas no meu computador e eu consigo gerenciar isso de uma maneira mais simples, tá? Então eu geralmente boto um Docker para rodar. Quando eu for fazer um primeiro projeto, daí eu configuro ali para aquele projeto um Docker, tá? Daí fica mais simples de a gente conseguir gerenciar o banco de dados para cada projeto, né? Isso gera um problema quando eu tenho muitos projetos e aí eu tenho que rodar muitos bancos de dados, tá? Mas é melhor de eu limpar tudo, apagar e começar de novo, né? Sem eu me preocupar que outro tipo de informação eu coloquei no banco. A gente vai ver isso quando a gente chegar nesse momento, tá? Então não vou instalar ainda banco de dados, porque daí eu vou instalar por projeto e nesse momento aí eu mostro então como é que a gente instala um Docker e aí configura o banco de dados para rodar através do Docker. Tá, então não se preocupe com isso agora. Primeiramente a gente vai só entender um pouco aqui da estrutura. Nesse vídeo aqui vai se falar um pouco de estrutura e de como é que as coisas estão organizadas, tá bom? Voltando aqui, a gente precisa do Notify Tools. Por quê? A gente precisa dessa função ou desse comando, né? Desse programa. Esse é o programa responsável dentro do Linux, né? Para usuários Linux. Dentro do Linux, esse é o programa responsável para verificar alterações no código. E aí, quando o código é alterado, esse programa notifica o Phoenix, né, o framework, e aí ele faz o recompile automaticamente, ele faz o rot reloading por conta disso, tá? Então, esse Notify Tools, ele verifica se tem alterações ali no arquivo. Pode ser utilizado de outra forma? Pode, mas o Phoenix utiliza o Notify Tools em sistemas Linux, tá bom? E a gente consegue instalar o Notify Tools, basicamente, eu acho que aqui mesmo tem, ó, consulte a documentação de Notify Tools e vai ter as formas de instalar, tá? Em vários sistemas Linux aqui. Então tem um Debian, se você usa o Ubuntu aqui, você instala simplesmente assim. Eu uso o Manjaro, né, que é um Arch Linux, e eu geralmente procuro os meus pelo Pacman, tá aqui. Então, como eu já tenho instalado, né, eu não preciso. Mas se eu fosse precisar instalar no meu Manjaro aqui, eu ia usar o Pacman e "-s" e Notify Tools. Tem que ser root. Então eu entro com sudo, né, e boto a minha senha aqui. E aí ele vai instalar de novo, tá? Ele está instalando de novo porque eu já tenho instalado. Mas, ok, beleza, tem o Notify Tools. Isso quer dizer que agora eu vou ter rot reload no meu código, tá? Se eu não tiver esse Notify Tools, não vai atualizar o meu código, a minha página, assim que eu fizer alguma atualização no código, tá bom? Beleza, vamos para a próxima. Agora vamos rodar um programa, ou melhor, uma aplicação web em Phoenix. Vamos criar aqui nossa aplicação. Aqui eu não vou mais precisar desse tutorial nessa parte, tá? Que eu quero apresentar para vocês a estrutura da pasta, né? Que é o próximo ponto aqui, mas eu não vou mais vir para cá. Vamos conversar diretamente com o código. Eu entrei na minha pasta de Phoenix ali, que eu vou criar os projetos aqui. Eu vou criar aqui o Phoenix 1, tá? Então é mix new. Na verdade agora é phx de Phoenix new, né? Phoenix 1. O Phoenix 1 é o primeiro vídeo de Phoenix que vai mostrar a estrutura. Como eu não instalei banco de dados, e não vou instalar nesse vídeo o banco de dados ainda, no próximo a gente vai trabalhar já com alguns fundamentos. E quando a gente for trabalhar com banco de dados, daí a gente instala ali no Docker, tá? Então, não vou instalar banco de dados aqui, então eu não vou poder ter uma aplicação Phoenix rodando com banco de dados. Porque se eu fizer apenas isso e apertar Enter, o que vai acontecer? Ele vai gerar o meu projeto com tudo.
completamente com tudo. Só que eu não quero gerar com tudo, eu quero gerar neste momento sem banco de dados. Eu quero trabalhar com uma aplicação que não tenha persistência em banco de dados. Dessa forma eu utilizo o NoEcto. Né? Não vai ter o Ecto. O Ecto é uma biblioteca que gerencia banco de dados. Tá bom? Então ele não vai ter sua biblioteca, consequentemente não vai ter nenhuma gestão de banco de dados na nossa aplicação Phoenix 1. Tá? E aí eu gero nossa aplicação aqui. Criou todos os arquivos e agora ele vai instalar as dependências. Pode baixar e instalar as dependências sim, que demora um pouquinho. A gente vai fazer uma pequena incisão nesse vídeo e vai emendar com a parte que já vai dar tudo pronto. Você nem vai ver o tempo que demorou. A não ser que olhe no horário lá do meu computador, né? Você pode ter tentado olhar no horário do meu computador, mas foi menos de 1 minuto que demorou aqui e já gerou o nosso projeto Phoenix 1. Daí ele já dá umas dicas aqui, olha, entre na pasta Phoenix 1 que está aqui e depois você usa o Mix PHX Server ou ix-s Mix PHX Server. Lembra disso, né? ix-s Mix. Isso aqui é para a gente liberar o command line, certo? Por assim dizer, do IX dentro do nosso servidor ou dentro do nosso projeto Phoenix, tá? Por isso que tem esse "-s" e a gente já viu. Então eu vou fazer diferente. Eu já tenho o VS Code instalado no meu computador. E então o que eu vou fazer? Eu já vou rodar a pasta direto no meu VS Code, né? Como é que eu faço? Digito o nome do programa, Code, e aí, como eu sei que tem o Phoenix aqui dentro, né? Ele já vai abrir o meu VS Code com o Phoenix rodando. Vou dar uma aumentada aqui nessa tela. Você vai ver, vou fechar essa outra. E você vai ver a estrutura de pastas que o meu projeto ali, o meu comando de mix phx.new gerou. Ele gerou e a gente apresentou em um vídeo específico, mas sem muitos detalhes. Nesse momento eu quero que você entenda, né? É um querer, mas não é um querer, né? Eu espero que você entenda um pouco sobre isso, né? Espero que você entenda essa estrutura de pastas e por que ela existe. Entender isso vai nos ajudar a criar aplicações mais interessantes, tá? Eu gerei uma aplicação que não tem banco de dados. Ok, isso vai mudar alguma coisa? Não vai mudar muitas coisas, muda um detalhe. Primeiramente eu tenho uma pasta underline build. Essa pasta é gerada automaticamente quando eu compilo o meu projeto. Lembra que Elixir é uma linguagem compilada e ele vai sempre compilar o nosso projeto e gerar um executável que roda na BIM. Tá? Ele roda numa máquina virtual, então ele é executável para máquina virtual, não é um executável para qualquer máquina, apenas para a máquina virtual da BIM. Então essa build aqui você pode deletar sem medo de ser feliz. E quando você rodar o seu projeto, Ctrl Shift crase, e você fizer o mix compile novamente, ele vai fazer o que? Gerar a build. Então não é uma informação que você perde quando você deleta, ele gera de novo, ele sempre vai gerar de novo. Agora a pasta assets é realmente dados importantes do seu projeto, tá? E dados, que tipo de dados, né? CSS e JavaScript. Essas informações de CSS e JavaScript eles ficam aqui, porque nesses assets o que acontece? Se eu rodo um comando, e ele roda um comando todo tempo que eu modifico os arquivos, né, ele roda um comando e gera apenas 2 arquivos. Um arquivo de JavaScript compilado com todas as informações de JavaScript que eu preciso para o meu projeto e um arquivo CSS compilado. E onde é que vão ficar esses arquivos? Eu vou mostrar. Mas entenda neste momento que assets são arquivos CSS e JavaScript que eu posso colocar aqui dentro e depois ele vai transformar isso aqui em um arquivo só. Aliás, o CSS em um arquivo só e o JavaScript em um arquivo só. Isso aqui, ele é na verdade você pode, né, transformar isso, né, em um NPM, né, em pacotes NPM. Você pode importar pacotes NPM aqui dentro e trabalhar isso, trabalhar funções específicas que você vai rodar lá no seu front, né, no seu ambiente web ali para o usuário final, já deixar o código pronto aqui dentro, tá? Os códigos de JavaScript, tá? O código para o usuário final, né?
Então lembrando, Phoenix é um framework que cria aplicações web, né, voltado principalmente para trabalhar com back-end, né, ou seja, vindo do servidor. Mas a gente consegue criar aplicações ali que o cliente, né, que o browser, que o navegador consegue acessar muito bem, tá? Diretamente também por ele. Então assets tem essa importância, CSS e JavaScript aqui dentro. Evite colocar direto na pasta específica que eu vou falar logo mais, né? Coloque sempre aqui no assets. CSS e JavaScript faça aqui dentro. Configurações, ou melhor, config. Aí são as configurações da aplicação como um todo. Essas configurações em config.xs, a gente viu um pouquinho lá sobre quando a gente falou de mix, né? E config.xs, a gente viu um pouquinho sobre isso. E essas configurações elas acontecem, ou elas rodam dentro de uma aplicação mix, tá? E o Phoenix ele gera uma aplicação mix que tem todo um conjunto de ferramentas ali por trás, né? Servidores, etc. Servidor HTTP, né? Etc. E tal. Então aqui a gente tem configurações do nosso projeto Phoenix 1, né? E aí ele configura o endpoint. O que é o endpoint? É a porta de entrada ali para nossa aplicação, que dá o endereço da nossa aplicação que está rodando em localhost. Funções de exibição de erros, né? de renderização de erros, né? De montagem de erro na tela. Live view, quando se utiliza, né? O PubSub, isso aqui a gente vai ver com mais detalhes depois, tá? O que é um PubSub, né? E o Phoenix já tem isso nativo, tá? Então, ele já tem uma configuração com um mailer, né? O que é um mailer é um envio de e-mails, né? Então ele já traz o Phoenix, né? Atualmente, né? Ele já traz o Swoosh como biblioteca padrão para a gestão de e-mails, tá? Então por isso que eu disse que o Phoenix ele tem um core, mas ele tem um conjunto de bibliotecas ali que faz com que ele seja muito mais poderoso. O próprio Live View é uma biblioteca incorporada ao Phoenix, né? E o Phoenix utiliza aqui o Swoosh então para fazer esse serviço de e-mails. Ele delega essa parte para o Swoosh. E essa parte aqui, 29, da linha 29 ao 37 do config.xs, é a nossa definição de compilação, por assim dizer. Nossa definição de compilação dos assets, né, que gera o arquivo final para a nossa aplicação Phoenix. Então, uma aplicação em produção não vai ter assets, vai ter o nosso arquivo final, que é o app.js ou app.css. Então, quem se preocupa com isso é o ESBuild, que é uma aplicação JavaScript que faz a compilação dos assets para estes arquivos específicos aqui. Obviamente, a gente pode mudar tudo isso e a gente vai ter um momento que vai mexer nessas configurações e fazer uma melhora, né, para a gente, porque a gente precisa fazer algumas coisas, instalar novas libs aqui dentro dos assets, porque a gente quer utilizar uma lib JavaScript específica e aí a gente precisa fazer algumas mexidas aqui, tá? Mas por padrão a gente utiliza aqui dentro do Phoenix o ESBuild, que ele faz essa compilação aí desses assets para gente, tudo aí em ambiente de desenvolvimento para gerar depois a produção, né? A gente tem um logger que vai rodar ali juntamente o nosso IX, né? Temos a definição padrão de biblioteca de trabalhar com JSON. Ok, pronto. Esse é o básico da configuração. Aqui nos outros arquivos só são configurações específicas para determinados ambientes. Em Dev, a gente tem a configuração do endpoint, algumas coisas específicas para rodar em Dev, que é o Code Reloader, né, que é o Hot Reload. Quando eu atualizo atualizo o meu código, ele vai atualizar ali a minha tela, o que está acontecendo, e ele vai ficar ali dando, observando então ali nossos arquivos também JavaScript e CSS para também compilar na hora que acontece ali as informações. Tá aqui mais configurações aqui do Hot Reload. Isso aqui é interessantíssimo e a gente vai utilizar. Precisa entender que esses aqui são os padrões, então ele varre esses arquivos, né, para ver se tem modificações. Quando tem modificações, essas modificações são disparadas pelo Notify Tools, né, que eu mostrei lá no começo. Então, quando tem modificações,
ele dispara o Rot Reload, e aí então nossa aplicação ela atualiza automaticamente. Você não está entendendo nada do que eu estou falando? A gente vai fazer uma aplicação, a gente vai fazer essa aplicação rodar, e aí eu vou te mostrar o que é o Rot Reload e o que como é que funciona mais ou menos esse processo, né? Que parece, a gente modifica e já funciona, mas ele tem toda uma configuração aqui para isso acontecer, tá bom? Produção, aqui fica todas as nossas envs de produção, né? Isso aqui foi meio que se tirou muita informação, porque nessa versão do Phoenix ele veio com essas versões 1.6, né? A 1.6 do Phoenix ele trouxe o runtime.xs. Não lembro se foi a versão 1.6 ou foi antes, mas esse runtime.xs são envs que rodam em tempo de execução e não em tempo de compilação. As de prod aqui é em tempo de compilação, isso aqui a gente vai entender um pouco melhor também na frente. O importante é que você entenda que existem esses elementos estão ali. Mesmo que você não compreenda agora, mas vai ficar com aquela dúvida, o que será isso, né? E quando a gente abordar esse tema vai ficar mais fácil o entendimento. Em teste, são configurações específicas para rodar em modo de teste, tá bom? Mock de, por exemplo, mock de envio de e-mails. Que é um mock? Mock é uma simulação de uma funcionalidade real. Imagine que eu esteja me conectando à API do Google. Meu ambiente de teste, eu não posso fazer um teste que se conecta a uma API do Google que pode estar offline, ou seja, porque o meu computador pode estar offline, e aí o meu teste não vai valer, né? Eu não vou conseguir validar o meu teste porque eu não consigo me conectar à API do Google. Então eu faço um mock, ou seja, uma simulação de que a API do Google se comporta dessa forma. Se comportando dessa forma, eu consigo testar e validar. Olha, se ele se comporta dessa forma, então meu teste está passando. Se por algum motivo o Google mudou, aí meu teste vai quebrar mesmo, né? Mas a ideia realmente é mocar, simular a execução real daquilo que eu não tenho acesso, que é as aplicações de terceiros, né? Como se diz, né? A aplicação do Google, exemplo, uma API do Banco Central, né? Eu tenho que mocar porque eu não posso simplesmente depender que ela esteja online quando eu quero fazer o meu teste para validar se o meu código está certo. Então esse ambiente de teste, esse arquivo de teste, ele nos permite colocar envs, né? Ou seja, variáveis de ambiente para teste, ou realmente mocar ali algum tipo de aplicação que a gente tenha utilizando ali outras bibliotecas ou aplicações de terceiros que a gente não tem acesso 100% garantido. Essa é a pasta de config. A pasta de dependências é uma pasta gerada automaticamente. Se eu deletar essa pasta, ok, o mundo não acaba, eu posso rodar o comando mix.deps-get e aí ele gera a pasta de dependências novamente. Se eu der um mix.deps-compile, ele gera a pasta de build. Se eu der um mix.deps-get, mixdeps.get, ele vai gerar a pasta de dependências, tá bom? E a pasta que nos importa, além da config, além dos assets, né? Além das outras da baixo, além do projeto todo, é a pasta de lib, porque é aqui que está nosso código principal, tá bom? E antes de eu vir para o lib, eu vou falar um pouco de priv. Priv nos importa por quê? Porque priv a gente tem os dados estáticos do site, como por exemplo as imagens, phoenix.png, favicon.icon, robots.txt. Isso aqui são informações que ficam públicas, né, no nosso site, então está em static. São informações que não mudam, né? São imagens, são arquivos úteis ali, um PDF, alguma coisa que eu possa utilizar na minha aplicação, né? Fazer um download, alguma coisa assim, ficam em static. E os nossos dois arquivos que são gerados pelo sbuild a partir dos assets também ficam em statics. E a gente vai ver isso quando a gente começar a executar a nossa aplicação, tá? Esse getTest, isso aqui chama-se tradução da nossa aplicação, ou melhor, internacionalização da nossa aplicação. A gente pode rodar vários idiomas da nossa aplicação e ela vai se comportar a contento, né? Ela vai realmente traduzir, não uma tradução, mas ele vai disponibilizar essa informação nos idiomas que a gente decidir, né? Claro, a gente tem que colocar qual é o rótulo para cada idioma, né? Qual é a informação. Por exemplo, se eu tenho uma mensagem aqui,
up and running, né? E eu quero colocar essa mensagem em uma outra linguagem, então eu tenho que dizer como é a mensagem que eu vou colocar, né? Vou colocar para cima e avante, né? Para cima e nunca voltando para trás, alguma coisa assim. Então, não necessariamente é uma tradução, mas é que naquele idioma o label, o rótulo é esse novo nome que eu defini. Então, o getText ele faz essa funcionalidade, ele mapeia aquela informação que eu quero mudar para determinados idiomas, né? E aí, em síntese, é a tradução, mas não é uma tradução automática do Google, tá? Você define os termos ali. Beleza? Essa parte de priv. Tem uma coisa que fica aqui também, que a gente vai ver depois, que é o repo, tá? Esse repo é do banco de dados, a gente não vai ver agora, vai ver depois, é porque a gente está trabalhando sem banco de dados, né? E a gente vai ter mais uma informação aqui que é isso, é uma pasta, né? E a gente tem aqui então um teste que, do meu ponto de vista, é uma pasta importantíssima. Se você está criando uma API, né? Ou seja, apenas o back-end da sua aplicação, você tem que começar por aqui. Não tem como você criar uma aplicação sem você ter testes, porque aí sua aplicação não faz o menor sentido, porque ela pode quebrar e você simplesmente não tem garantias de que realmente o que aconteceu. Imagine se você refatora o seu código, meu código está feio, eu vou refatorar e quebrou tudo e você não sabe o que quebrou, né? Então o teste ele é importante, não só por isso, mas para dar uma garantia de que você está tendo ali um fluxo de desenvolvimento que está totalmente avaliado pelos testes, tá bom? Ok, entendemos isso, vamos executar nossa aplicação e daí eu apresento a pasta lib, que é a pasta que importa aqui, de código, tá? E aí eu apresento também mais algumas outras informações que ficaram aí pendentes para apresentar. EX, como a gente viu, "-s mix phx server", porque assim eu vou inicializar o server, o servidor Phoenix, e rodar um EX aqui dentro desse servidor, tá? Como é que funciona? Aperto o Enter e ele rodou aqui pra gente, né? Só subir um pouquinho aqui, que ele apresentou um erro, porque essa versão já não precisa mais desse getText aqui, onde ele está dizendo que tem, tá? Mas o que ele fez? Ele gerou a nossa aplicação Phoenix 1, ele está rodando nossa aplicação Phoenix 1 Web no endpoint aqui, que é a porta, né? Que é a página, ou melhor, que é o endereço e a porta, né? A 127.0.0.1, que é o localhost 4000. Está aqui embaixo também, mostrando aqui. Eu vou apertar Ctrl e clicar aqui no link para ele ir para o link e abre a nossa página principal aqui, Phoenix, tá? Voltando aqui para a página que a gente estava antes, o que a gente vê é que ele abriu aqui a página principal. Já deu a informação, esse aqui é aquele logger que a gente viu agora há pouco, tá? Fica dando essas informações aqui pra gente. Então, só para tirar esse warning aqui, a gente vai remover o getText daqui, tá? Então, onde é que ele tá? Tá no mix XS. Tá vendo aqui, ó? Mix XS compilers. E aí eu tiro ele daqui, deixo só o mix compilers e vamos rodar novamente a nossa aplicação. E aí já fica mais limpo sem aquele warning ali. Beleza? Nossa aplicação rodou. Mix, a gente já viu que é um mix, né? O mix é a configuração de um projeto. E o que ele tem a mais aqui são as bibliotecas Phoenix. Já estão configuradas aqui, né? O Phoenix e as bibliotecas a mais que ele traz aqui pra gente, tá? E também tem um setup e tem um assets deploy. O que esse comando faz? Esse comando ele faz um build dos assets e aí compila aqui para dentro do priv, tá bom? A gente não vai usar aqui, é usado geralmente quando a gente vai fazer a implantação em produção, a gente não vai utilizar agora. Muito bem, nossa aplicação está rodando e essa aplicação roda, que é uma beleza, mas onde é que ele está? Onde é que está o nosso código fonte? Está dentro de lib. Nosso código fonte fica dentro de lib e o Phoenix ele gera duas pastas. Por que ele gera duas pastas? Porque basicamente ele gera duas aplicações, né? Na verdade ele gera uma aplicação, né? Mas ele gera dois módulos bem distintos da aplicação. Eu vou rodar um observer aqui, ó, observer start.
Start. O que esse Observer Start vai nos dar? Applications. O que ele nos dá aqui, ó? Phoenix 1 é a nossa aplicação. E aí tá rodando um monte de coisa, né? Tá rodando um supervisor e esse supervisor está rodando o Phoenix PubSub Supervisor, o Phoenix Endpoint, Web Endpoint e o telemetria, né? E aí tá rodando um monte de aplicação aqui também, né? Diferente daquelas aplicações simples que a gente fazia que rodava poucas coisas, né? Que já tá rodando um monte de coisa exatamente para dar a garantia de que essa aplicação não vai quebrar, tá? Então foi só isso. Tem muita informação ali que a gente vai acabar ficando confuso lá. A gente, assim, vocês que estão assistindo, tá? Mas só para mostrar aqui, ó, lembrando aqui no projeto Mix com Supervisor, né? Ele gera um application. Esse application gera um supervisor. Esse supervisor aqui já tem o telemetry, né? As métricas aqui. Ele tem um PubSub, a gente vai ver depois o que é isso. Ele tem o Phoenix Endpoint, que é o responsável pelo acesso via web, tá? O responsável por este acesso aqui, ó. Isso aqui, este aqui, né? O localhost 2.4000 é o endpoint da nossa aplicação Phoenix, tá? Beleza? Nossa aplicação Phoenix então é composta de uma application e de um módulo aqui, o mailer, que responde ao swoosh. Ele é responsável por enviar e-mails. Aí a gente utiliza ele para enviar e-mails, tá? Através do swoosh. E agora, simplesmente, né? Tá. E agora a gente tem a segunda pasta aqui, o Phoenix 1_web. Isso aqui, a primeira pasta, o Phoenix 1, ele é o core do sistema, né? Ele é a nossa, é o centro, é o coração da nossa aplicação. É aqui que a gente tem que colocar nossa regra de negócio. É aqui que a gente tem que colocar as funções que são fundamentais para a nossa regra de negócio. Digo mais, é aqui que a gente tem que criar toda a nossa interação, certo? Ou seja, toda a relação existencial da nossa aplicação. Porque nessa parte web, a gente tem que se preocupar em conseguir exibir a nossa informação básica ou a nossa informação fundamental ali da nossa aplicação. Então imagine assim, eu tenho toda a regra do meu negócio, toda a lógica do meu negócio, todo o fundamento do meu negócio com, sei lá, uma loja virtual. Eu tenho todas as regras e funções da minha loja virtual, como é que funciona, só que eu não exibo em nenhum lugar, ou seja, ela está numa caixa fechada. Eu preciso de uma saída para que as pessoas possam acessar essa minha aplicação que está pronta, só que ela não tem saída, né? Então, esse Phoenix 1 Web, ou seja, essa pasta de web, ela tem que ser a saída. Ela tem que se comportar apenas como saída. Por isso que não deve ser misturado regra de negócio aqui dentro. Isso é dentro do web, tá? O web, ele tem que ser responsável apenas para exibir a informação, para expor a informação, para entrar a informação, mas não para ter regra de negócio, não para ter funções que fazem alguma coisa acontecer que importam para minha empresa, para minha aplicação, para aquilo que eu estou fazendo no software, tá? Esse sistema aqui. Então essa é a diferença. Isso aqui, por exemplo, por quê eu estou dizendo isso? Porque imagine que eu tenha uma aplicação web, mas também eu poderia ter uma aplicação CLI. O que é uma aplicação CLI? Através de uma linha de comando eu acesso a minha aplicação. Então vamos dizer que eu tenha o Elixir, o Phoenix 1 CLI. O que estaria nessa pasta Phoenix 1 CLI? Estaria toda a lógica da minha aplicação, né? Ou melhor, toda a lógica da minha aplicação de fato, né? Para comunicar o terminal ao core, né? A minha regra de negócio aqui. Aqui também não deve ter regra de negócio, porque minha regra de negócio tem que estar aqui. Então imagine como se fossem 3 aplicações nesse exemplo, tá? Primeira aplicação é a minha aplicação principal, que aqui tem tudo, conexão com o banco, como fazer uma ligação de usuários com pagamentos, etc. Toda essa relação. E aqui eu simplesmente tenho a minha porta de acesso à minha aplicação principal. A web também é a mesma coisa, minha porta de acesso à aplicação principal, certo? Então, com isso muito claro e muito definido, a gente consegue criar aplicações
que realmente estão muito bem definidas a nível de organização estrutural. Então, em nenhum momento eu deveria ter regra de negócio dentro dessa pasta. Em nenhum momento. Isso aqui tem que se preocupar com entrada de JSON, saída de JSON, permissões de acesso baseado nas rotas, né, essas informações específicas. E aqui, se eu tivesse essa aplicação CLI aqui, isso aqui teria que estar se preocupando com argumentos de entrada do comando CLI, né, os helpers do CLI, então esse tipo de coisa. CLI é um command line, tá? Por exemplo, deixa eu abrir aqui um terminal. Se eu usar aqui o EX, ó, eu estou usando um comando que ele roda em linha de comando, tá? Um CLI. Por exemplo, se eu usar um curl www.google.com.br, o curl é uma aplicação que roda em CLI em linha de comando, tá? E aí ele executa em linha de comando. Então poderia usar aqui o meu Phoenix 1 e aí eu quero obter usuários. Exemplo, tá? Claro, não tem essa aplicação rodando. Exemplo. E aí ele me traria aqui em tela, né, em command line aqui em terminal, todos os usuários, certo? Então isso aqui seria uma aplicação, ou melhor, uma porta para minha aplicação principal, né? Uma entrada de informação e saída da minha aplicação principal. Tá bom? Deletar, não existe isso numa aplicação Phoenix. Ele se preocupa apenas com web, são aplicações web, tá? Então o web, ele tá aqui. Então o web, ele tem aquele padrãozão que talvez você não conheça, mas é o MVC, né? É o model. Na verdade o model já não tá aqui, tá? Mas é o controller, os views e até um template, né? Mas ele já nos entrega ali uns controllers, templates e os views. O que são os controllers? É a nossa saída. É a nossa saída para informação, tá? E eu vou explicar com mais detalhes, mas eu vou começar aqui pelos routers, que aí fica mais fácil de entender. O que são os routers? É os caminhos, isso, é os caminhos de entrada de informação, entrada e saída de informação. Então, com os routers eu defino, por exemplo, toda vez que a pessoa entrar no site, que esse aqui é o meu domínio principal, localhost 4000, quando eu entrar no site com barra, então quer dizer que eu vou cair na página principal. Quando eu entrar no site com barra erro, eu vou cair na minha página erro, que não existe. Então ele vai dar esse log bonitinho e dizendo, olha, não existe a definição de página erro com o verbo get de um HTTP, né? Então não existe essa página, ele dá um erro, uma mensagem bonitinha, tá? Só para entender que esses paths, né, esses caminhos, eles são definidos em routers, né? São rotas. Então, onde é que eu defino as minhas rotas? Em router. E onde é que está meu router? No Phoenix Web. Né? Ele está na pasta web porque convém ou compete ao web gerenciar rotas. Né? Compete ao web gerenciar rotas. Tá bom? E aqui só tenho essa rota. Então, se eu definisse, por exemplo, a minha nova rota, que era casa, e aí ele vai apontar para onde? Para o controller page, para a função index, tá? A mesma função da de cima, né? Salvei, vamos aqui para casa, ele deveria ter recompilado. Pronto, foi para index, recompilou perfeitamente. Foi tão rápido que eu nem vi. Então vou botar aqui outra informação amarela. Daqui a pouco a minha casa é amarela, né? Eu já fiz isso e ele vai recompilar quando eu chamar aqui, ó. Amarela. Voltou para index também porque eu defini assim, tá? Então quando eu chamei, quando eu chamei casa, ok, ele devolveu. E aí quando eu chamei o amarela, ele compilou antes, porque ele viu que tinha modificações. E aí compilou e devolveu a informação, tá bom? Então esses são os meus routers, é a minha rota. Muito bem. E os controllers é onde eu executo, é onde eu chamo a informação que eu quero mostrar. Então o controle é onde eu chamo a informação que eu quero mostrar. E nesse caso eu estou simplesmente chamando uma página. Eu quero que ele renderize na tela a página index.html. E esse index.html está onde? Está em templates. Ele está templates dentro de page, porque page é pré-estabelecido pelo Phoenix, que eu tenho que usar o mesmo nome do controller aqui, ó, page controller. E aí eu tenho o index.
Então ele já busca, porque ele sabe que eu estou no page. Se eu estou no page, então esse index ele tem que estar dentro do template page. E aí está aqui, o index dentro do template page tem um monte de informação em HTML e CSS, tá bom? E aí eu tenho os views. Views, né? Os views eles são responsáveis por gerenciar a informação. O Page Controller é responsável por obter a informação através de funções, através de cálculos, através do algoritmo que você quiser aqui. Ele obtém a informação que ele vai dizer, essa informação imprime nessa página, ou ele chama só a página sem a informação, né, calculada. E aí ele diz, imprimir nessa página aqui. E aí quem vai gerenciar esse meio de campo vai ser os views. Então antes de eu chegar a renderizar de fato a página na tela, eu vou passar por um view. Qual view que eu vou passar? Vou passar pelo Page View. Então tem um padrão aqui, Page Controller, Page Index, né? Qualquer outras páginas que eu bote aqui, e Page View. Então se eu criar um novo controller, eu tenho que criar um novo view. Então vamos fazer esse exemplo. Eu dupliquei, né? Que eu não sou besta, e vou colocar aqui Home Controller. E aí eu vou mudar aqui, porque senão vai dar pau, porque são nomes iguais. Home Controller. E agora eu vou aqui no meu router, sem criar ainda os views, nem a página específica, eu vou dizer que casa vai ser Home Controller Index. O que vai acontecer quando eu chamar casa? Ele vai estourar um erro, porque não tem Home View definido. Certo? Porque eu preciso do Home View para poder chamar a página. Vamos criar o Home View através da cópia e cola desse Page View aqui, tá? Home View. E aí a gente coloca aqui também Home View. Home View. Legal. E agora ele vai dar certo? Não, porque ele não encontra o index, porque ele espera que o index esteja dentro do template home. Olha como ele é didático, né? O Phoenix ele é bem didático e te ensina ali a resolver os próprios erros, tá? Então ele espera que esteja dentro de home, só que home não tem nada, não existe nem home, né, para ter uma noção aí. Então a gente vai fazer o seguinte, desse aqui eu não vou copiar e colar, eu vou criar a pasta home, só que eu estou criando na pasta templates, tá? Home. E agora eu vou criar a minha página index aqui e HTML. Index.html, só que eu tenho que usar a linguagem de template do Phoenix, né, que é o X, tá? X. Pronto. Então uma vez que eu fiz isso, ele vai mostrar na tela nada, porque agora eu tenho aqui um H1 algo e fecha H1, que é um HTML, e aí ele mostrou na tela. Então percebam que ele tem uma estrutura a ser seguida, bem didática, para criar uma aplicação web no sentido de aplicação HTML. Até a aplicação que devolve um API JSON, ele também tem uma estrutura a ser seguida, tá? É uma sugestão, você pode fazer o que você quiser. Uma sugestão de estrutura para o web, tá? Para essa aplicação web, para essa porta web. Aqui no core da sua aplicação você pode fazer do jeito que você quiser. Na realidade ele também tem uma estrutura, uma sugestão de estrutura. Vamos ver e também vamos poder trabalhar com ela e fazer da nossa própria forma de estruturar nossa aplicação. Ele não fecha questão, ele só te sugere. E sugere com um peso muito forte, né? Olha, sugiro que você faça de verdade dessa forma, mas você pode fazer de outras formas. Esse foi o vídeo. Eu queria apresentar os fundamentos iniciais ali da estrutura, principalmente, né? E também dar esse foco a dizer que essa estrutura ela é uma sugestão, né? É uma sugestão bem forte do Phoenix, forte no sentido de estar ali pronta, todo mundo usa, mas que você pode criar a sua própria estrutura ali dentro daquilo que ele traz, né? Lembrando que o Phoenix ele é poderoso porque ele tem esse conjunto de bibliotecas aqui, né, que ajudam ele a ser poderoso, tá? Obviamente não é tirar nenhum mérito do Phoenix, porque o Phoenix ele tem um core, né, um núcleo muito bom e deixa essa aplicação muito estável ali pra gente. E basicamente
no próximo vídeo a gente vai começar a aprender a fazer uma aplicação JSON, né, uma API JSON, né, seguindo esses conceitos aqui que eu já trouxe, né, de estruturar nosso core de aplicação dentro da pasta principal, e aí quando é a porta a gente utiliza só realmente a chamada dessas funções. Então, a gente vai começar a estruturar isso, né, seguindo obviamente aqui essa estrutura, esse guia aqui, né, a gente falou um pouco por cima disso, né, a gente vai começar a criar coisas reais e trazendo mais conceitos sobre cada elemento desse para a gente ir entendendo na prática, porque não adianta só encher de conceito e no final das contas você vai esquecer de tudo, porque a prática é quem manda, né? Então a gente já vai começando a criar aplicações reais enquanto eu vou explicando esses detalhes, tá? Beleza? Então espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Se tenha gostado. Se você tiver gostado, então curta aí esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda. A gente vai fazer uma playlist bem completa, realmente falando de muitas coisas sobre o Phoenix, para que possa te ajudar a desenvolver suas aplicações cada vez mais interessantes, cada vez mais potentes ali. A gente vai abordar também o Docker. É óbvio, não tem como desenvolver uma aplicação hoje em dia sem Docker, porque ele realmente ajuda bastante, tá? Então é isso, até o próximo vídeo e muito obrigado aí pela força, né? E a gente está criando aqui esse conteúdo para ajudar realmente a comunidade, ajudar você que está querendo desenvolver, né? Ajudar você, desenvolvedor, a ter essas ferramentas que você precisa aí para desenvolver aplicações cada vez mais completas e complexas. Até o próximo vídeo, te vejo lá.